Olá, meu nome é Vitor Cunha, eu sou o diretor da Canoa Companhia de Dança. Eu estou aqui com a Sheila Martins, intérprete de Libras, e a gente vai falar um pouco sobre a história de Ícaro e como a gente transformou esse mito no nosso motivo, no nosso tema do nosso espetáculo. Ícaro é um personagem da mitologia grega e a sua história começa quando seu pai, Dédalus, que era um grande arquiteto, um grande criador, a pessoa mais criativa da ilha de Creta, na Grécia. Ele foi contratado pelo rei daquela ilha para construir um grande labirinto. Isso vai abrir muitas outras histórias, como o labirinto do Minotauro, a história da Ariadne. Só que essa história que a gente vai contar agora se passa depois que isso tudo aconteceu, quando a confiança do rei é traída pelo Dédalo. E como punição por essa traição da confiança do rei, o rei manda prender Dédalo e seu filho Ícaro no labirinto que ele próprio tinha construído e planejado. Uma vez que Dédalo e Ícaro se encontram presos nesse labirinto, por mais que Dédalo tenha criado e desenhado todas aquelas rotas e a entrada e a saída, todos aqueles caminhos, uma vez que o corpo deles estava imerso naquele labirinto, eles não conseguiam encontrar a saída. E a sensação de aprisionamento, de tontura, de desequilíbrio, de desorientação começa a tomá-los por completo. E eles procuram então alternativas e uma solução possível para que possam escapar daquele labirinto. Dédalo, como eu falei, é um homem super criativo e um inventor excepcional. E ele e seu filho, Ícaro, começam então a olhar, as paredes são todas iguais, os caminhos se repetem, e a única forma de olhar para o exterior daquele labirinto é olhando para cima. E eles começam a olhar para o céu, e no céu passam muitos pássaros, muitas gaivotas que voam ali pelaquela ilha, né? Então o Dédalo começa a ter uma grande ideia. Ele começa a colecionar as penas, as plumas desses pássaros, e com a cera do mel das abelhas, eles juntam essas penas e constroem dois grandes pares de asas. E a ideia seria escapar, fugir daquele labirinto, finalmente pelo céu, pelo alto, voando. E esse mito conta a história desses dois homens que foram os dois primeiros homens a voarem. Só que antes de voar, Dédalo fala para o seu filho, Ícaro, você não pode voar muito alto, porque o calor do sol pode acabar derretendo a cera que a gente usou para unir essas plumas e fazer essas asas. E se você voar muito baixo, a água do mar pode acabar molhando as plumas e a asa vai ficar muito pesada e você vai cair. Eles deviam atravessar esse grande oceano que circundava a ilha de Creta. E lá foram eles, levantaram o voo. Só que nesse voo, a sensação de voar toma por completo Ícaro. E ele, então, seu corpo voando, tomado por uma alegria, um prazer, um desejo imenso de aproveitar cada vez mais essa sensação. E ele vai muito alto, ele vai muito, muito alto, esquece do conselho de seu pai e chega muito próximo do sol. E o que o pai lhe falou acaba por acontecer. As asas começam a derreter e ele entra numa queda livre e vai de encontro ao oceano. E ali se encerra a história de Ícaro. É uma história que
tem uma certa melancolia, mas, ao meu ver, também tem uma poesia e fala sobre sonhos, sobre desejos, mas, sobretudo, fala sobre o corpo. É o corpo do Ícaro experimentando diversos estados. Ele passa pelo labirinto, por essa sensação de estar perdido, desorientado, num certo transe, numa embriaguez, e essa aflição de precisar escapar desse lugar. Dali ele experimenta um vento no rosto, uma alegria de poder experimentar seu corpo leve e abrir as asas e voar. Quem nunca sonhou em voar, né? E dali a sensação da gravidade atuando no seu corpo e dessa violência de cair e desse fragmentar do próprio corpo, né? Esse corpo que se parte em pedaços. Então a nossa coreografia, ela se estruturou nessas 3 grandes cenas, começando pelo labirinto, depois o voo e depois a queda. A nossa intenção não foi contar literalmente a história como eu contei para vocês, mas partir desse mito e pensar com ele, experimentar esses estados corporais pelos quais Ícaro passou e pensar como a gente experimenta esses estados na nossa vida cotidiana nas cidades e como a gente pode pensar isso através da dança. Será que a cidade não é esse grande labirinto em que a gente se encontra? O que significa se perder na própria cidade? Como é que seu corpo está respondendo a sua vida no dia a dia, ao bairro que você atravessa, os meios de transporte que você pega, onde você nasceu, por quais cidades você passou, quais labirintos você já vivenciou, em quais você quis ficar, de quais você quis escapar, né? E que voos são esses que a gente deseja, que possibilidades são essas de atingir, atingir outros lugares, que sonhos são esses que a gente almeja, que desejos são esses que exigem de nós tanta ousadia. E por fim, o que significa essa queda? O que significa deixar os nossos corpos se quebrarem? Será que isso pode ser visto de uma outra maneira, não apenas como o fim de um ciclo? Será que dali a gente consegue abrir uma nova possibilidade de recomeço? Então foi pensando nessas questões, se perguntando isso, que a gente criou esse espetáculo. Então, dessa maneira, as 3 cenas a gente tenta, através dos nossos movimentos, através da iluminação, através do cenário, apresentar e colocar essas questões para vocês que estão assistindo. A nossa intenção, como toda a intenção de uma obra de arte, não é colocar verdades, mas, sobretudo, colocar questões, provocar sensações, provocar perguntas, dar assuntos para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente pensar juntos. Então, a cena, por exemplo, do labirinto, nós temos movimentos mais geométricos, o cenário está todo na vertical, indicamos caminhos com os braços, com os nossos movimentos, e já na cena do voo, a gente imagina esse vento que bate no nosso rosto, o cenário que antes era vertical, ele flutua, os movimentos são mais fluidos, surgem sorrisos, surgem relações, como esse bando de gaivotas que brinca no voo. E a queda, por fim,
essa experimentação da força da gravidade, o que significa quebrar a nossa articulação, que brechas são essas que a gente pode abrir nas nossas certezas, na forma que nossos corpos estão construídos atualmente. Será que a gente não consegue quebrar e deixar entrar algo novo para a gente depois colar esses pedaços de uma outra maneira, se transformar nesse novo remontar dos fragmentos? Então eu repito, são questões, são provocações. Eu vou gostar muito de ouvir e de trocar com todos vocês. Nós temos nossas redes sociais, todos nós da equipe da Canoa, os bailarinos, a equipe técnica. Agradecemos muito a presença de vocês no nosso espetáculo e aproveitem, pensem junto com a gente, dancem junto com a gente, voem junto com a gente. Um abraço.